Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom, amados. Queria nessa noite dar boa noite pro pessoal da TV Rica, dar boa noite para vocês e honrar a vida da mestra Andréia, que é minha líder, que está lá com a Liz, né, o bebezinho, a Fê. Queria honrar a vida da Andréia, que é uma bênção na minha vida. A Andréia me conhece, ela diz que me conhece desde os 15, como ela é mais velha do que eu. Então vai vendo então, né? E é uma bênção estar aqui com vocês. Vamos lá? O Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração. É muito simples, tudo que eu falo é muito simples. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Que diz assim: um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a roupa, calça, sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Se você prestou atenção aí no que nós lemos, você notou que o Senhor fez de Pedro invisível. Olha só, isso não é filme, isso é Bíblia. Pedro se tornou invisível e o portão abriu-se por si só, é o que diz a palavra. Então 2 coisas importantes aqui, 2 coisas que a gente vê em filmes: alguém se tornando invisível e um portão se abrindo sozinho. Não é controle não, abriu por si só. O ferro abriu por si só. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse episódio da vida do apóstolo Pedro. Antes, queria só assim dar uma pincelada em algumas coisas que aconteceram com Pedro. Pedro foi líder da igreja nos primeiros dias. Pedro foi um homem ousado. Quem se lembra, né? Que Pedro viu Jesus no mar, perguntou para Jesus: és tu mesmo? O Senhor falou: é. Então me manda ir. E Jesus: opa, esse é dos meus, vem. E Pedro foi. E ele andou sobre as águas. Então hoje nós estamos falando, desde o começo aqui você está vendo um mover diferente.
Se você abriu o seu coração, você está vendo, tem algo diferente. O sobrenatural de Deus está aqui. Amém? Se você crê, você vai pensar, você vai fazer, você vai ver coisas além daquilo que você vê, né? Muito mais, a Bíblia diz isso, muito mais. Muito mais, a Bíblia fala assim, aquilo que não subiu ao coração, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não veio, não é pensar, aquilo você vai ver. Então a Bíblia, diga comigo, a Bíblia, mais forte, a Bíblia está cheio de coisas sobrenaturais. E nós precisamos ativar a nossa fé, mas nós precisamos conhecer desses fatos sobrenaturais. Por exemplo, quando eu estava lendo essa palavra, eu ouvi a pastora Zelinda falando, eu lendo, e na minha mente era ela que lia. Ela lia para mim esse texto, e eu ficava assim, eu conheço esse texto, como vocês, mas eu ficava assim, nossa, o portão abriu, gente, o anjo falou, olha, levanta, tocou, algema caiu, pensa comigo, não é coisa simples isso. Pedro estava na prisão, deitado, né, com os pés e as mãos algemados em correntes, e aqui diz 16 soldados, 4 e 4, né? E os turnos. Então tinha gente de olho nele ali para não fazer nada. Pedro andou sobre as águas. Que mais que Pedro, que é uma coisa sobrenatural? Pedro, a Bíblia diz que ele era indouto. O que quer dizer? Pedro era pescador, Pedro não sabia nem falar direito. Mas quando veio assim o Espírito Santo sobre a igreja, que está registrado em Atos, Pedro, ele tomou a frente e começou a fazer um discurso eloquente, dizendo o que estava acontecendo, mostrando na palavra, nas escrituras, olha, Joel falou, o que vocês estão vendo, os profetas já falaram que ia acontecer, vocês estão vendo o cumprimento da palavra. Então pensa comigo, um homem lá, acostumado a pescar, acostumado às coisas tão simples, vai e fala um eloquente, né? E fala da escritura. E a Bíblia diz que 3.000 almas, quase 3.000 pessoas se renderam ao Senhor, entenderam que era o Cristo mesmo, que tinha há pouco tempo tinha morrido, tinha ressuscitado, e ali estava a igreja de Cristo, o corpo de Cristo se apresentando. Eu fico muito emocionada com a palavra. Eu amo a palavra do Senhor, as histórias, eu amo ver, eu gosto de filme também. Eu adoro filme que fala da Bíblia, porque eu fico pensando, que detalhe que eu não vi ainda, eu quero ver. O que eu não pensei ainda, eu quero pensar. Então a palavra do Senhor, eu quero ativar seu coração nesse dia. Que honra minha começar hoje. Meu Deus, quem tinha que estar aqui era a mestra Andréia, para nos ensinar. Por isso está tão assim, forte no meu coração isso. Porque eu amo fazer substituição. Porque quando uma pessoa é chamada para substituir, é porque, olha, substituir alguém importante é muito importante. Então nessa noite, eu quero ativar o seu coração. Pedro foi protagonista de alguns milagres. O coxo, quem aqui já viu o coxo andar? Vai lá, porque parece que é fácil, né? Parece que é tão fácil. Quem já viu alguém coxo de nascença? A Bíblia diz, ele nasceu sem andar e estava lá, sempre pedindo esmola lá na porta do templo. E um dia Pedro, junto com João, indo para a oração, disse para ele, levanta-te, anda, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho algo, levanta em nome de Jesus, do Senhor Jesus. E aquele coxo, né, aquele paralítico saiu andando. Pedro também estava, olha que coisa, alguém já viu aqui algum morto ressuscitar? Pois Pedro também estava numa dessa. Morreu uma senhora que costurava, Dorcas.
ela era costureira, ela fazia coisas para os pobres. Aí quando ela morreu, a igreja ficou com aquele sentimento, a gente precisa dela. E chamaram a Pedro, e Pedro ressuscitou a Dorcas. Isso está em Atos capítulo 9, confere lá. Olha só, quantas coisas. Mas eu quero falar de hoje, desse episódio lá na penitenciária, no cárcere, né? Uma situação impossível e o descanso de Pedro. O que Pedro estava fazendo? Tiago tinha morrido a fio de espada, que era líder da igreja também, junto lá, irmão de João. Tiago, irmão de João, ele tinha morrido. Pedro agora estava lá na cadeia. O que Pedro pensava? Vou morrer. Fazer o quê? E aí, se fosse eu, ia ficar lá choramingando. Deus, e agora? Vou morrer. Senhor, E a Bíblia diz que ele foi preso para ser maltratado. Pode olhar as versões, maltratado. E Pedro estava lá. E eu fiquei pensando assim, que será que Pedro pensou? Porque a Bíblia diz que ele dormiu. Quando eu vejo isso, eu lembro do apóstolo Cristiano falando do descanso no Senhor. E Pedro dormiu. Uma noite antes de morrer, Pedro lá no cárcere, com a mão, né, deitado de lado, com a mão algemada, os pés, aquele lugar horrível que não tinha banheiro, viu? Aquele lugar fedido, aquele lugar horroroso. E Pedro estava lá simplesmente porque era um apóstolo, porque era um homem que pregava, que curava, que fazia coisas lindas e maravilhosas. Ele não era um malfeitor. Estava lá, jogado naquele cárcere. Talvez o seu último dia, porque ele ia ser julgado no outro dia. Um dia antes de morrer. E o que Pedro pensava? A Bíblia só fala que ele dormiu, mas eu fiquei pensando que ele orou e falou assim para Deus: Senhor, chegou a minha hora. Para mim tanto faz viver, morrer, mas para falar a verdade, estou cansado, vou dormir. E assim ele fez. Agora imagina, que descanso é esse que alguém tem de estar maltratado, judiado, apanhou pra caramba e dormir. Não, nem reclamar. Assim, Deus, puxa vida, olha, fiz tanto e o Senhor nem aí comigo. Não, ele dormiu. Hebreus 4:3, os que creram, né, nas boas novas, entraram em seu descanso. Se você crê, existe um lugar de descanso. E Pedro alcançou esse lugar de descanso no Senhor. E eu ouso dizer que fomos predestinados a descansar em Deus sobre todos os aspectos da nossa vida. Mas agora um outro lado, estou falando de Pedro aqui, né? Dormiu, de roncar, penso eu. Aí a igreja. Mas Pedro, como eu disse para vocês, ele foi líder da igreja, um dos primeiros líderes junto ali, talvez o primeiro líder da igreja. E agora Pedro está preso. E a igreja, o que está fazendo? Fazer o quê, né? Coitado de Pedro, Tiago já morreu. Não, a igreja se reunia para oração na casa, fala até onde que era, na casa da mãe de João Marcos. Então eles eram uma casa grande, uma casa que tinha assim, acima da casa tinha um lugar assim, tipo o salão de jogos, né, para nós. Tinha um lugar que é chamado por algum cenáculo, e eles oravam ali. E a igreja, eu achei lindo o texto, a Bíblia diz assim, que a igreja orava fervorosamente e ardentemente. Tem até do grego aqui, ektinos, que significa orar com fervor. Não é só assim, Senhor, oi Jesus, lá. Não, é fervor mesmo. De repente gritar, pular, cantar, era fervor. E a igreja orava por Pedro. Aí fiquei eu pensando, o que será que essas pessoas falavam? Senhor, salva Pedro, liberta Pedro da mão de Herodes. Pedro é importante para a igreja. Talvez as pessoas que estavam orando era uma daquelas que levantou a mão lá dos 3.000, fazia parte da igreja. Tinha ali mulheres, a maioria eram mulheres, pessoas que acompanhavam toda aquela comitiva dos apóstolos. E eles oravam, a Bíblia diz fervorosamente. A Bíblia diz isso, eles oravam.
E nisso aconteceu o que nós lemos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a oração congregacional. Todo mundo aqui ora na sua casa, claro que ora. Pode orar tomando banho, pode orar fazendo comida, pode orar lavando louça, né? A maioria, eu vejo meus filhos lá, lava louça assistindo série, com o celular aqui em cima da pia. Se está estudando no computador, o celular fica em cima da mesa. Não é assim? Então a gente ora tomando banho, ora para dormir. Mas aqui é uma oração congregacional. Pega essa ideia. Congregacional. Todos eles oravam por um fim. O quê? Libertação de Pedro. Tiago já tinha morrido, ele sabia que o negócio estava feio. Libertação de Pedro. Pedro tinha uma palavra. Pedro, a sombra dele curava. Atos 5:15. A sombra dele. A Bíblia fala que as pessoas colocavam os enfermos nas macas para que a sombra de Pedro passasse. Amados, vou até abrir um parênteses aqui. Por isso que as pessoas que não têm a Cristo, elas idolatram. Elas têm o São Pedro, o São João, o fulano de tal, aquele das causas. Por isso. Porque as pessoas olham e falam assim: nossa, uma pessoa comum não faria isso. Mas eu digo para você, faria e faz. Porque nós somos comuns. Diga, eu sou comum. Mas habita dentro de mim o Deus Todo-Poderoso. Então, a igreja, todos tinham esse poder. Por onde aquelas pessoas passavam, elas falavam, elas oravam e as coisas aconteciam. Então pensa nisso. Olha, o comum, nós somos naturais, mas dentro de nós habita o poder sobrenatural. O próprio Cristo, diga comigo, o próprio Cristo. Não é pouco, amados, é muito. E a Bíblia diz assim, olha, Tiago, capítulo 5, esse eu quero ler com você. Você vai abrir até antes de mim, que você está no celular? Então vamos lá, Tiago, capítulo 5, versículo 16 e 17. Tiago 5, 16 e 17 diz assim. 15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Eu ouvi a minha mãe falar muito isso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É uma outra versão, mas é o mesmo texto. Algumas pessoas, elas vivem numa dimensão, eu escutei a Camila falando isso aqui, numa dimensão natural. Não é? Tudo que elas fazem, se ela é trabalhadeira, se ela faz as coisas direitinho, vai dar certo. Mas é pelo poder do braço. Só que chega uma hora na nossa vida que não adianta o poder do braço, não dá mais. A gente chega num ponto que ou é Deus ou é Deus. Então, e nós estamos nesse ponto aqui nessa casa. Porque Deus determinou isso, que nós estamos vindo da cura sobrenatural. E agora nós entramos no sobrenatural, no mês do sobrenatural, né? Para a gente conhecer. Mês dos mestres, para a gente conhecer um pouco mais desse sobrenatural. Olha, o Senhor me diz assim, não é de ouvir falar, sabe? Eu tenho um monte de história, nossa, eu tenho um monte de história de cura, de libertação, mas o Senhor quer que você tenha as suas histórias. A profeta Camila tem as histórias, tem as pessoas que ela ora, Açúcar, né? A pastora Zelindo, o apóstolo Eli. Mas chegou a hora de você ter a sua história com Deus. A sua história de sobrenatural. Sabe, de você orar, de você impor as suas mãos. Ah, mas quem sou eu? Sou só membro. E daí a Bíblia não fala de membro. A Bíblia diz aqui, orai uns pelos outros.
Acabei de ler com vocês, tem outros textos, mas orai uns pelos outros. E a resposta sobrenatural, ela vem. Olha, Pedro foi dormir. Ele tinha um descanso em Deus. Tanto fazia para ele viver ou morrer. Mas a igreja orou e a resposta veio. O anjo do Senhor, essa parte é legal, parece filminho, desenho das crianças, né? Olha, o anjo do Senhor veio, diz a Bíblia, o anjo do Senhor. E ele tocou no lado de Pedro e disse assim para Pedro: depressa, levanta-te, vista-se, calce as sandálias, põe a capa e siga-me. Nossa, ó, tudo certinho, né? Assim, tudo ordenado, pensa, alinhado. Levanta, né? Calça e vista-se, porque ele estava na prisão, cheio de amarras, estava lá largado. Vista-se, olha, calce as sandálias, porque estava frio lá fora. Calce as sandálias, põe a capa e siga-me. E Pedro, essa parte que eu quero chamar a sua atenção. Pedro, ele pensou que fosse uma visão. Sabe por quê? Ele estava acostumado ao sobrenatural de Deus. Pedro esteve com Jesus no monte lá da transfiguração, né? Ele lá onde a glória do Senhor veio sobre Jesus, aquela luz e tal, aquele, né, coisa de cinema. Pedro estava lá, Pedro estava acostumado a sonhos, visões, ver coxo andar. Então naquele momento ali que ele estava meio sonolento, ele pensou que era uma visão. Ele só se deu conta que era real quando ele chegou para fora do portão. Então, mas aí pensa, você viu que aqui comigo, 16 soldados, né? Pode ser por turno lá, 4, cada hora 4, mesmo assim, eram homens armados, de olho em Pedro, para que ele não fugisse. Mas por que Herodes falou, olha, abra o olho com esse daí, porque os milagres eram muito comuns. Então, eles não sabiam as coisas aconteciam, mas como que aconteceu? Não sei, mas aconteceu, né? Os soldados que vigiavam o túmulo de Jesus, vocês pensam o quê? Foram mortos. Por quê? Porque, o que aconteceu? Não sei. Como não sabe? Não sei. Como a profeta falou. Mas como que na pandemia e você arrumou emprego? Não sei. Não dá para explicar, né? Eu tenho um testemunho desse, mas nem é hora para falar isso. Mas como que, né? Tava com câncer, tava com o laudo do médico. Como? Não sei. Quer dizer, é o poder sobrenatural. Quero dizer, não sei, porque não foi um remédio que mandou fazer. É o próprio Deus. E olha, vamos lá. Quero registrar aqui, olha só, que a igreja, ela precisa se abrir para o sobrenatural de Deus. Um dia, acho que faz uns 4 anos isso. A gente entramos no carro, o meu filho Rafael, 4 anos atrás, hoje ele tem 16, ele tinha uns 12. Ele entrou no carro e falou assim, Deus me deu uma visão. Eu vi os anjos do Senhor e começou a falar ali, né? Aí, amados, eu escutei tudo aquilo, falei, isso mesmo, meu filho, ora ao Senhor, o Senhor vai abrir mesmo os olhos e tal. Mas às vezes, alguém fala assim, eu vi o anjo do Senhor. A pessoa fala, o quê? Esse negócio aí, isso aí... Que isso aí, irmãos? Nós acabamos de ler aqui na Bíblia. Se você não crê, se você não tem experiência, é porque você não se abre para Deus. Se você não ouve, é porque você não se abre, porque a voz de Deus é para todos. Ou existe filho especial? Não existe. Para Deus não. Então a igreja precisa se abrir para ver, ouvir, ter experiências sobrenaturais, experiências com Deus. E o apóstolo Hélio, ele fala assim, mas não é sobrenatural, é natural. O apóstolo Hélio fala assim, por quê? É o natural de Deus. Deus, para Maurileia, é sobrenatural, né? O anjo vir falar, dar tapinha nas costas, olha, levanta, calça, sapato. Amados, eu quero ativar você nesta noite a querer mais
e muito mais de Deus do que você tem visto nesses dias, até agora na sua vida. Se você é velho, né, na fé, já nasceu na fé, de repente, a sua família, se você veio de uma igreja tradicional, se você nunca, olha, que é isso aí? Se você nunca ouviu, abra-se para Deus, fale com Deus, fala, Senhor, eu quero, e você vai ter experiências com Deus. Aí, lembrando, Pedro se tornou invisível aos soldados. O anjo falou, vamos. Aí diz a Bíblia que eles passaram, o anjo e Pedro, pela primeira guarda, de 4, né? Depois pela segunda guarda. E aí, eles se depararam com o portãozão de ferro. E o portão abriu sozinho. Eu falando isso, parece que não é nada, né? Você chega na sua casa no controle. Mas lá naquele tempo não tinha tanto controle. Então, eu não tenho ainda, eu tenho que descer do carro e no portão. Então, amados, né? Olha que coisa interessante. E o que eu quero dizer para você? É o sobrenatural. E tem mais sobrenatural. Vou contar só para Dorinha agora, ó, a Dorinha. Certo dia no tempo de Eliseu, uma pessoa pegou um machado de ferro e foi fazer um tchan na árvore. E o machado, caiu no rio. E era emprestado. Aí esse que tinha emprestado falou, meu senhor, para Eliseu, o machado caiu no rio. Eliseu, onde? Aqui. Então vamos, vem machado. E o machado veio, gente. Flutuou. O ferro flutuou. Isso é o quê? Isso é um milagre sobrenatural de Deus. Aí você fala assim, nossa, é isso que Deus tem para mim? Deus tem muito mais do que isso, se você só quer isso. Entendeu? Deus tem muito mais que isso para você. Olha, eu anotei aqui, nossa, se desse eu falaria um por um, porque eu ia amar, né, Suca? Falar um por um, ó. O mar se abriu, a rocha brotou água, o machado flutuou na água. Tudo isso tem referência, quem quiser depois pega comigo. Essa da terra, né? O sol parou, vamos lá. Josué capítulo 10, essa eu quero ler com você. Olha só. Josué, capítulo 10, versículo 13. Contextualizando aqui, ó, a voz da pastora Zelinda na minha cabeça lá em casa. Olha só, o povo estava lutando, o povo de Deus estava lutando. E de repente Josué teve uma ideia, ele pensou assim, nossa, precisa parar a hora, o tempo, para que a gente dê conta de tudo que precisa. E aí, a Bíblia, olha o que a Bíblia fala. Josué 10, 13. Josué 10, 12. Vamos falar tudo. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé, o Senhor, diante de todo o povo de Israel. E disse, sol, detenha-te em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de Israr dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Diga uau mesmo. Uau, você acorda de manhã, 7 horas da manhã. Se você tem o hábito de olhar o sol, né? Você vai vendo assim até o meio-dia. Depois o sol vai declinando assim, até chegar às 6 horas da tarde, daqui a pouco é noite, né? Por que isso? Porque a Terra, ela vira em torno dela, ela tem uma órbita, ela vira em torno dela. Mas o nosso querido aqui, Josué, ele deu uma ordem para o sol. De repente ele não sabia que quem girava era a Terra. E o sol está parado lá, porque todos os planetas do sistema, o sol está no centro e os planetas girando. Não interessa, amados. Deus entendeu o que ele queria. Ele queria que a hora parasse. E para dar tempo de guerrear tudo que tinha, para eles saírem vitoriosos. O que nós podemos aprender com isso hoje? É que não interessa
Deus, Ele faz, Ele anda com o relógio, Ele volta com o relógio. Isso também tem na Bíblia, se você quer saber. O relógio voltou. Tem também, com Isaías. Então, olha, quantas coisas. Eu quero que você saia daqui hoje com a sua cabeça assim, tem. Quero saber. Quero saber o que tem na Bíblia. Quero saber, para quê? Para você orar, para você ativar a sua fé. Não para você sair aí sabendo, eu sou um livro ambulante. Não, é para que a sua fé seja ativada. Olha, com Jesus, a água transformada em vinho, multiplicação dos pães, amado. Pensa, 5 pães, 2 peixes, alimentaram mais, quase 15 mil, contando mulherada e criançada. É muita coisa. Esse Deus, diga comigo, esse Deus é muito além do que eu conheço. Então conheça mais de Deus. Ele está te chamando para conhecer mais dele. Para encerrar aqui, caminhando para o final. Por que Deus responde? Por quê? Qual o propósito de Deus de responder às nossas orações? Olha, porque Ele nos ama primeiro. Porque somos seus filhos. Porque Ele deseja que nós vivamos como Ele, nosso Pai. Porque Ele deseja que a gente tenha fé para entender que o próprio Cristo se move dentro de nós. Deus quer que nos lancemos a coisas maiores e além das nossas tradições. Eu quero contar um testemunho só para vocês. Eu trabalhei com uma moça que, na época que a gente trabalhou junto, o esposo dela estava preso numa penitenciária. E essa moça, toda semana ela ia visitar o marido. E ela contava, ela conversava. E eu ensinei ela a fazer bolo para poder levar. Eu ensinei várias coisas. Mas um dia ela chegou triste, porque o advogado tinha trazido a resposta que tinha sido negado lá para o rapaz sair. E o advogado falou assim, olha, era mais ou menos assim, acho que outubro, novembro, porque ela queria que ele viesse antes do Natal. E o advogado falou assim, olha, se não saiu até agora, não vai sair mais. Porque agora a justiça só volta a funcionar a partir de março, depois do carnaval. E ela chegou e contou isso para mim. E eu disse assim, não aceita essa palavra, vamos orar. E ela tinha a religião dela. E ela disse assim, não adianta orar, o que tem que ser, será. Eu falei assim, adianta orar sim. Nós podemos orar e Deus vai mover. E Deus me deu uma fé naquela hora, que eu falei para ela, não, nós podemos pedir a Deus, nós podemos decretar. E falei do Senhor para ela. E falei para ela, eu vou colocar na caixinha de oração lá da igreja. Deus vai fazer. E amados, fui para minha casa, dormi em paz. E essa moça ficou com aquela palavra. Daí, no outro dia ela falou assim, Mauri, você sabe, que a minha religião não ensina essas coisas. Mas de madrugada, eu não conseguia dormir. Aí eu me joguei lá na sala da minha casa sozinha. E eu falei assim, Deus, se é verdade o que a Maurileia falou, faz alguma coisa. E daí, irmãos, aquilo, a gente se abraçou, eu chorei. E eu falei para ela, Deus vai fazer. Deus vai honrar a nossa fé. Concluindo a história, passou o mês de novembro, entrou dezembro. Irmãos, no último dia de aula, era dia 21 de dezembro. Eu estou chegando na escola. Daí ela estava lá toda feliz assim. Mauri. Que eu olho assim, um rapaz do lado dela. Eu não conhecia o marido dela. Um rapaz, esse é o meu marido. Ele conseguiu a liberdade. Amados, olha, não tinha coronavírus, Eu abracei aquele moço, ele ficou assim, que ele nem me conhecia. Eu falei, nossa, isso é fruto de oração. Deus é maravilhoso. Eu tenho essa marca, e ela tem também, ela sabe disso. Essa marca de Deus mover um papel de juiz, de advogado. Aleluia, Jesus. Quando a gente crê, nós lançamos a palavra do Senhor. Como você viu hoje aqui, que foi lançada uma palavra, você que está aí assistindo a gente, foi lançada uma palavra de cura. Creia, você vai dar testemunho desse dia na sua vida. Outra coisa, eu quero convidar você a refletir nesse momento.
Nós que somos do Senhor, igreja de Deus, você que está aí assistindo que é igreja de Deus, há quanto tempo ninguém pede para você orar por nada? Há quanto tempo um vizinho não fala, olha, ora por mim, ora pelo meu filho? Há quanto tempo um amigo de trabalho não pede para você, olha, eu estou com um problema lá com meu marido, com a minha esposa, você não pode orar por mim? Amados, acorda. Acorda. As pessoas, elas precisam chegar a você, mas sabe como que elas vão chegar? Se você manifestar, se você tiver uma marca de Cristo na sua vida, e isso precisa acontecer. Nós vivemos num tempo que todos são de Deus. Todo mundo crê em Deus, todo mundo conhece a Deus, todo mundo. Você abre a internet lá, porque Deus, aquelas frases, né? E nada. Chegou a hora de você, das pessoas te procurarem, né? Tem uma irmã que congregou comigo, ela era perseguida no trabalho dela, e nós oramos um dia, eu falei para ela, quando você acordar, você estende a mão e fala, demônio sai, eu quero trabalhar em paz. E a pessoa que perturbava ela, começou a falar assim para ela, olha, você não pode orar por mim, estou com dor de cabeça, não aguento mais. E ela punha a mão, orava, e Deus... Tem que mudar a maneira onde você trabalha, como que acontece na sua casa as coisas. Jesus tem que curar. Não é que tem, Ele cura mesmo. Mas isso tem que acontecer. Isso é o sobrenatural de Deus. Tem que se tornar natural. A resposta de Deus para a nossa oração nos ajuda a lembrar que nada é impossível para Deus. Está em Lucas 1:37. Diga comigo, nada é impossível para Deus. Nada, diga comigo, nada. Igual o apóstolo Cristiano. O que significa nada? Nada. Então, é nada. Assim, os milagres, olha só. Eu falei várias coisas aqui de Pedro. Atos capítulo 5:16 diz lá que os milagres e feitos sobrenaturais confirmaram o ministério da igreja primitiva. Por isso que eu estou falando para você que o seu vizinho, que as pessoas que te conhecem, elas têm que chegar em você, pedir oração. Por quê? Porque é através dos milagres de Deus que confirma o nosso ministério. Se o meu ministério não serve para nada, como vai ser? Precisa servir, precisa, como fala? Precisa chegar às pessoas, não é? Olha, Isaías 30:21, essa palavra foi lida aqui no domingo pela pastora Zelinda. Diz assim, ó: teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, que é o próprio Cristo. Segui-o já. E eu pergunto para você, com Cristo existe doença? Não. Com Cristo existe dificuldade? Não. Então, qual é a chave aí? Qual é a peça que está fora do lugar? Cristo é você ou sou eu? Então vamos pensar nisso. Se tiverdes fé, direi ao monte, passa daqui, vai para lá, e acontecerá, e nada vos será impossível. Foi Jesus que disse isso. Mateus 17:20. E por último, o apóstolo Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem das boas novas, a palavra de Cristo. Você pode estar aí pensando no seu lugar. Ela falou tanto milagre, mas como que acontece isso? Pois eu digo para você, eu comecei falando da oração congregacional, como a gente estava orando aqui um pouquinho antes de eu trazer a palavra. Oração e a fé. Essa fé do sobrenatural. Essa fé Deus quer ver no seu coração. A profeta Camila disse assim: a minha medida de fé, a medida de Cristo, com a sua medida. É exatamente isso. É a fé, é a nossa fé, a fé do corpo, dessa casa, não é? A fé que move aqui nesse lugar, a minha fé individual, a oração, ela pode muito e ela fará muito. Eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus.
E eu quero deixar registrado para os amados que estão nos ouvindo através da TV Rica, que essa casa é uma casa de fé. Essa casa é uma casa de milagres. Olha só, casais que não tinham filhos, hoje tem 3, né? Como a Camila falou. Pessoas que não tinham filhos, têm filhos. Pessoas doentes. Nós tivemos um culto aqui que as pessoas deram testemunhos das curas emocionais, curas físicas. Nós vivemos num ambiente de fé. Essa é a sua casa. Diga, essa é a minha casa. Na sua casa você não abre a geladeira? Você abre a geladeira na sua casa? Eu abro a minha lá. Você, na sua casa, você pode abrir o armário e pegar o que você quiser, ou você tem que pedir ordem? Você está na sua casa. Aqui é lugar de milagres. Sinta-se em casa. Você está na sua casa. Diga, eu estou na minha casa. Você também está na sua casa hoje, em nome de Jesus. E eu queria orar com vocês nessa noite. Orar com vocês. Nós já oramos, né? Eu quero, com a profeta Camila, mas eu quero selar essa palavra nessa noite, assim, com a fé. E eu quero que você vá lá, olha, onde que a Maurelé leu? Atos capítulo 12, a história de Pedro. Eu quero que você vá lá, que você lê, que você pesquise, que você veja na sua versão. Ativa a sua fé através da palavra. Ativa a sua fé. E eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar com você. Também tem uma marca na minha vida. Tinha uma irmã que morava, que congregava com a gente na igreja. Mais de 10 anos de casada, a irmã. E ela chegou um dia para mim e falou assim, pastora, eu quero ter um filho. Eu disse para ela, então eu tenho essa marca, porque eu também queria ter filho e não tinha. E eu fui no meu pastor, e o meu pastor ungiu e disse, orou o Senhor. Eu também tenho 3, acho que é assim que Deus faz, né? Então, e a irmã, eu orei por ela e falei, eu tenho essa marca, então eu vou orar por você. E essa criança foi apresentada lá na igreja, amados. Então creia. Olha, é filho, é cura, que mais? É tudo muito mais. Mas eu quero dizer para você, isso tudo, o melhor é andar com Deus, é ouvir a voz de Deus, é esse descanso que Pedro alcançou. Isso é o melhor. Eu quero nessa noite que você declare isso para Deus. Fale aí no seu coração que você quer alcançar esse descanso, que você quer ouvir essa voz, é isso que é importante. Mas o milagre vem junto, pode crer. Mas o importante é isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a palavra, Pai. Desenvolve, Espírito Santo, agora a fé, Senhor, ativa a fé dessas pessoas, a minha fé, Senhor, a nossa fé. Deus, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que haja uma ressonância, Senhor, nesse mês, Deus, já foi declarado, mas eu também declaro nesse mês, profundidade, Senhor, que o Seu Espírito venha, traga revelação, desvende, Pai, desvende dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, Senhor, muda a mente, Senhor, porque o Senhor tem muito mais, muito mais, muito mais, Senhor, esse é um tempo, Pai, de milagres, mas não só de milagres, do sobrenatural, aquilo que nunca aconteceu vai acontecer, Senhor, vai acontecer, Pai, em o nome de Jesus nós oramos, em o nome de Jesus. Mais um testemunho, pode ir tocando aí. Eu morei um tempo no Nordeste e tinha um missionário no estado, um pouco para frente de onde a gente estava, e tinha um rio, fazia 10 anos que os carros passavam no rio, eu não lembro agora o nome do rio, os carros virou estrada, mas ele pegou na época um óleo da unção e derramou naquele rio, e disse, Senhor, que venha água. Naquele ano foi o ano que mais choveu, e encheu aquele lugar de água. Sabe por quê? Porque teve alguém que ousou falar, Deus faz. O Senhor só está esperando você abrir a boca e falar, faz, Deus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.